Mais um capítulo do Pensamento e Vida, livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da editora FEB. Nós fazemos o estudo, a 9ª edição de 1991. Pensamento e Vida, lição Filhos. Todos nós somos filhos de alguém, e muitos de vocês que estão nos assistindo, ou já têm ou terão filhos. É uma grande responsabilidade receber esses espíritos aqui conosco. E quanto mais nós instruirmos espiritualmente falando, melhor será para que a gente consiga conviver com eles, orientá-los e dar-lhes um norte para que eles caminhem com segurança. Já pararam para pensar nisso? Portanto, nós precisamos aprender a valorizar as oportunidades de estarmos aqui. Aprender a valorizar a oportunidade de criarmos, de edificarmos a paz, a fraternidade e a luz ao longo da nossa existência. Porque todos nós, como somos filhos de Deus, merecemos o melhor. Exatamente por merecer o melhor, é que nós devemos procurar fazer as realizações do Espírito. E para isso, precisamos nos instruir. Nos instruir espiritualmente, porque as luzes divinas sempre vêm para nós, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se fortalecer nas lides do amor e da paz. Nasce criança trazendo consigo o patrimônio moral, que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. Temos dúvida disso, nós que somos espíritas? Porque tem criança tão inteligente, tão sábia, outras são tão dóceis, outras são tão autoritárias, e outras, por pequenininhos que sejam, são verdadeiros tiranos domésticos. Logicamente que tudo isso tem uma razão de ser. E nós precisamos entender que somos espíritos imortais. E exatamente por sermos espíritos imortais, passamos por uma sequência de aprendizado, uma sequência de informações que nos leva a estar nesta ou naquela colocação, facilitando ou prejudicando o nosso processo evolutivo. Cada uma das nossas ações define como nós estaremos no futuro. E precisamos, assim, entender que a função de educar um filho é uma função sagrada e que todos nós deveremos saber como educar esse filho de uma forma cristã, o mais cristã possível, para que essa criança seja um homem de bem dentro da sociedade, alguém capaz de produzir, alguém capaz de dar continuidade aos trabalhos que são feitos na área que ele adentrar, ou onde que ele for trabalhar. Não podemos deixar que essas crianças cresçam ao léu sem nenhuma informação, sem nenhuma poda das suas tendências morais negativas e se tornem pessoas extremamente perigosas dentro da nossa sociedade. No entanto, receberá os reflexos dos pais. Aquilo que ele trouxe será incorporado, somado àquilo que nós, ou retirado, daquilo que nós pais damos a eles. E dos mestres que lhes imprimirão na nova chapa cerebral as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Olha que detalhe importante. Voltemos. Ele nasce com seu patrimônio moral no plano físico. Aquilo que ele foi, aquilo que ele aproveitou, aquilo que ele vivenciou. Ao chegar ao plano físico, ele recebe os reflexos dos pais. A importância dos pais saberem conduzir a educação, saber dar para essa criança limites, até aqui você pode ir, daqui para frente não. Tem que saber limite. Por mais que você discorde, faça as pesquisas, procure ver. Todos os modernos pensadores progressistas estão vendo que as crianças precisam de limites. Ah, mas as crianças são traumatizadas. Nós fomos traumatizados por muitos nãos que recebemos. Até porque, muitas das vezes, a gente via, estava na frente de uma sorveteria e falava, nossa, que vontade de tomar um sorvete. Mas nossos pais não tinham nem dinheiro para comprar aquele sorvete para a gente. As coisas eram difíceis. Hoje, a grande maioria das pessoas tem uma enorme possibilidade de adquirir aquilo que eles querem. Seja brinquedo, seja o sorvete, seja maçã. E muitas das vezes as crianças hoje nem ligam para determinadas comidas ou alimentos que nós ficávamos de queixo caído, babando, como dizem, quando víamos. E eles olham para aquilo, não quero, não gosto. Mas em compensação, aqueles que gostam e querem, eles têm mais facilidade de adquirir. No entanto,
essas crianças não estão correspondendo às nossas expectativas em termos de obediência, em termos de saber os limites que podem ir. A grande reclamação da maioria dos pais é que as crianças não têm limites. Mas a gente pergunta para vocês, vocês deram limites aos seus filhos? Eles sabem até onde eles podem ir? E aí vem a nossa responsabilidade. Tem determinadas bebidas que meus filhos nunca beberam. A gente fala para eles, isso não é bom, isso faz mal. Eles entenderam que isso não é bom, não faz mal. Muitas delas a gente não usa. E quando usa, algumas que a gente usa com muita moderação, eles falam, mas você não sabe que isso faz mal e não é bom? Para que você está tomando? Graças a Deus você nunca bebeu. Como nós já bebemos, de vez em quando a gente bebe um golinho. E aí, eles olham assim, e quando eles tentam beber, falam, é muito ruim mesmo, não sei como vocês conseguem beber. Por quê? A gente imprimiu para eles um conjunto de informações, um conjunto de dados, que eles entenderam que não era bom e aceitaram. Isso a gente está falando sobre algumas bebidas. E em tudo na nossa vida, aquilo que nós passarmos para eles como pais, eles irão carregar para sempre. Nós temos um estudo que chama consciência, né? E o outro psiquismo. Então são dois, Gels-palestra, -PL. Você vai chegar nessa playlist e vai ter lá a consciência e o psiquismo. E a gente fala exatamente desse problema, quando você educa a criança de um jeito, e aí vai conviver com os pais, com os tios, com os primos, eles tentam burlar a sua educação para colocar a deles. E aí você tem que ser firme, às vezes mal educado, às vezes polido, de acordo com a situação, mas mostrar para eles que nossos valores são outros. E exatamente porque temos outros valores, nossos filhos não dão valor àquilo que eles às vezes valorizam demais. Depois eles têm os mestres nas escolas, que lhe imprimirão uma nova chapa cerebral, as imagens que muitas das ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Eu tive uma professora chamada Sandra Freitas. Ela falava coisas maravilhosas na sala. Um dia, eu conversando com uma colega de sala, falei, mas eu nunca lembro de ter falado isso. Ou seja, segundo as pesquisas modernas, nosso cérebro vai registrar aquilo que nós gostamos, aquilo que nós simpatizamos. Aqueles conteúdos internos que já temos internamente, eles serão apenas despertados. Portanto, nós temos que ter um certo cuidado com aquilo que vivenciamos, aquilo que passamos para o outro, porque aquilo, se ele estiver em sintonia, aquilo ficará para a existência inteira. Graças a Deus que ela tinha ideias boas, me deu bastante consciência de responsabilidade social, mas para outra isso não lhe tocou. Ela nem lembra de ter ouvido isso. Cada um dá valor àquilo que quer, àquilo que sintoniza. E é aí que vai fazer a diferença. Aquilo que sintoniza é aquilo que nós oferecemos. Portanto, vamos ter cuidado com aquilo que a gente imprime, porque vai influenciar, às vezes, para a existência inteira. E vamos saber valorizar aquilo que a gente precisa valorizar. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Quando a gente instrui uma criança, tanto no beabá da vida que ela precisa de aprender na escola, quanto a gente instrui a relação que ela deve ter com seus colegas, e aí os outros colegas têm outras instruções de como relacionar com os colegas. Então tem aquilo que nós gostamos, que nós valorizamos de ética, de moral, e tem aquilo que ela vai vivenciar, que ela tem que saber se defender. São situações que todos nós precisamos aprender a valorizar. E lembrando que a gente fala da escola, nós temos dois textos, dois estudos. É vivência na escola e vivência na família. E depois teremos outras vivências, que são vários estudos que nós vamos fazer, já está pronto, volta a gravar. Então, para que você se intere bem desse assunto, das dificuldades que temos de lidar com os valores éticos, morais e sociais
da nossa vida atual, de todas as nossas necessidades deste momento atual. Então o caminho que nos faz mister seguir será mais ou menos escolhido segundo aquilo da forma com que nós somos instruídos. De acordo com o que nós nos instruímos, nós temos a possibilidade A ou a possibilidade B. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada, ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. Esse texto aqui, ele é bem pequenininho, tem ali algumas linhas, mas quantas informações Emmanuel traz para nós? Veja bem, vamos voltar aqui para a gente entender o contexto todo. Se na instrução espera o espírito em nova fase, que enriquece-lhe o caminho nesse ou naquele mistério, qual situação ele vai seguir, aí nós vamos deparar com a seguinte situação. Importa-nos reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada, a forma com que a gente fala não é a forma com que a gente escreve. Que coisa mais paradoxa, né? Mas é assim. Depois ele coloca de novo para a gente. Ou com o exemplo direto. Ele lê um texto, ouve as instruções, que já não é da mesma forma com que o texto que ele foi lido, e depois ele tem as ações, que às vezes não é condizente com aquilo que está escrito em ambas as situações anteriores. E ele vai revelar poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre preconceitos da forma gramatical. Se o que ele lê, o que ele vê, o que ele ouve tem algum tipo de preconceito no meio do caminho, é um ruído que vai fazer com que ele não aprenda ou não sinta a necessidade de vivenciar aquilo. Quando a gente está estudando, a gente fala assim, mas para que eu estou estudando isso? A gente passa, forma, aí vai dar aula, esquece de explicar para a criança por que ele está aprendendo aquilo. Qual a necessidade dele aprender fazer conta? Resolver equações? Qual a utilidade? Então ele tem que ir aprendendo aquilo ali para ele valorizar. Ele fala assim, mas se eu estou estudando matemática no 2º grau, eu quero fazer pedagogia, para que eu tenho que saber matemática? Desenvolver o raciocínio lógico? Deu uma resposta? Para que eu tenho que aprender análise sintática? Para eu saber escrever. Que existe uma regra de escrita que eu tenho que aprender. Então, eu tenho que saber como que aqueles termos são empregados, para que eles são usados, de que forma eles são usados. Estudar português é chato? Para alguns é. Para outros que sabem a importância de usar aquilo no dia a dia, vai ser uma coisa natural, um esforço natural de aprender algo que será útil a sua vida inteira. Então, se esse preconceito da forma gramatical, se tiver alguma coisa que induza ao preconceito, a preguiça de estudar, vai atrapalhar todo o aprendizado. Olha o tamanho das nossas responsabilidades. Nossas, porque pai, tio, amigo, professor, todos nós temos a responsabilidade de conjugarmos o que está aqui entre o que a gente lê, o que a gente escreve, o que a gente faz e tentar tirar os preconceitos que possa aparecer no processo de aprendizado, para que a criança chegue a um desenvolvimento com o mínimo de ruído possível. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivos, que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações.
Gente, a gente acha até por algum momento que a gente não tem nem competência para avaliar esse texto, tamanha profundidade. Mas a gente tem que fazer as nossas reflexões, vocês vão ler o texto, vão fazer as suas reflexões, mas olha o tamanho das responsabilidades que nós temos pelo que falamos e que fazemos. Porque aquilo que nós falamos e o que nós fazemos é impregnado de um magnetismo indutivo, que vai induzir aquela criança a tomar uma ação. E pode operar transformações nele significativas para o bem ou para o mal. Ah, mas se for um espírito superior que reencarnar aqui, pode cair. Sim. Pode cair. O espírito não é infalível. Por ser um espírito superior, não quer dizer que ele é um santo, que ele tem todos os poderes plenos de edificar na vida a que tem que edificar. Ele tem tendências morais do passado. Está lá no primeiro parágrafo. Vamos dizer que há 3 encarnações para trás a pessoa cometeu muitos erros. Na próxima, quer dizer, 2 para trás, ele reparou aquilo com muito sofrimento. Aí ele teve a encarnação fazendo muito bem. Ele volta para essa encarnação. Estamos fazendo um exemplo didático para vocês entenderem o que pode cair. Aí, nesta encarnação, que ele está vivenciando as conquistas da penúltima, mas ele teve lá atrás, 3 encarnações para trás, uma que ele cometeu grandes erros. Então lá ele tem amigos e tem inimigos. Olha ali quem está ali reencarnado. E começa uma aproximação de indução mental para que volte para cometer as mesmas coisas que eles cometiam antes. Ou para vingar, ou porque são comparsas, querem sentir os mesmos prazeres, infligir os mesmos sofrimentos. Então, essa pessoa, esse ser reencarnado para trabalhar no bem, passa por aquele momento de o que eu faço agora? Certo? E nisso, o que eu faço agora? Começa as dificuldades. Porque ele terá que ter muita força interior para resistir ao assédio dos amigos do passado que voltam, uns para cobrar e outros para convidar. Vamos continuar do mesmo jeito? Da mesma forma quando o fumante fala que vai parar de fumar. Chega um amigo dele, bate a cartela de cigarro. Vai pegar um? Ah, parar? Que isso? Para que parar? Vamos continuar fumando aqui, vamos continuar agindo assim. E aí, o fumante terá que desenvolver uma grande força íntima, uma grande força interior, para que ele consiga superar-se naquele desejo de fumar. Isso é um exemplo. Tem muitos exemplos dentro da nossa sociedade em que a pessoa vai ter grandes dificuldades de sair daquele patamar, seja ele qual for. Portanto, estudar o livro Pensamento e Vida, ler esse livro, tê-lo para fazer sempre a leitura dele, é importante para nós. Porque todas as vezes que você o ler, pelo menos uma vez por ano, ou 2 por ano, ler, porque ele é um livro pequenininho, 30 lições, não chega a 200 páginas, leiamos uma vez, a gente lê a segunda vez, e assim a gente vai caminhando, com as nossas, aprimorando o nosso conhecimento, aprimorando as nossas informações, para que possamos ter sempre as possibilidades das realizações sublimes do nosso espírito. As crianças confiadas na Terra, ao nosso zelo, são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estruturação orgânica. A feição de câmara fotográfica devidamente habilitada para recolher as impressões. Olha outro detalhe importante. A misericórdia divina é tão grande que faz com que a gente esqueça o passado. Mas você não esquece plenamente. Você tem as suas tendências internas. Mas aquele esquecimento temporário, apenas as tendências instintivas daquilo que nós fomos, vai refletir naquilo que somos. Mas como ele tem uma aparelhagem nova, como diz aqui o texto, neurocerebral, nova. Como um filme virgem, antigamente era filme, né?
Hoje as máquinas estão com um cartão limpo lá dentro para que você grave as novas imagens. Grave novos valores. Grave novas informações para servir de base de dados para suas decisões futuras. E todas as nossas decisões ao longo da nossa existência ficarão pautadas nesses valores que a gente conquista ao longo desta existência, mas sempre aproveitando aqueles aprendizados da existência anterior. Instintivamente, uma espécie de instinto, ou uma intuição e uma inspiração, mas a intuição e a inspiração têm participação externa, de espíritos amigos que nos dão os toques. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. E é esses valores que vão fazer com que a gente cresça, a gente aperfeiçoe e a gente busque realmente nos tornar umas pessoas melhores. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capaz de colher as imagens corretas sobre recursos sensíveis, ali está digitado errado, imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado, em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação, por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria, como elementos básicos de conduta. Vamos pegar o texto desde o início. Essa capacidade, essa aparelhagem neurocerebral tão sensível, mas ao mesmo tempo teoricamente muito limpa, teoricamente porque ela traz conteúdos internos do passado, mas eles não são acessíveis com tanta facilidade, apenas pelo mecanismo da intuição, da inspiração, associada a espíritos amigos ou inimigos, e também pelo mecanismo instintivo de sobrevivência, baseado nas experiências que carregamos. A objetiva que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriados. Então essa criança naquelas lentes, ou seja, olhos e ouvidos atentos a todos os movimentos, a todas as ações de quem está ali. E mais uma lente transcendente, que é da própria mente, observando, mentalizando, meditando, concluindo e absorvendo as imagens que lhe estão sendo passadas. Naqueles recursos que ele possui para se aprimorar para o amanhã. Ele vai se aprimorar baseado naquilo que ele está observando, conforme ele nos lembra aqui, uma atenção renovada, um HD limpinho para absorver dados e mais dados e mais dados. Pela visão, pela observação, pela atenção, pela meditação, que são as lentes da alma. Já observaram como que a criança observa? Já observaram como que a criança presta atenção em detalhes? E ela copia. É observação e experiência para ver se funciona. Aí ela observa e vai fazer praticamente copiando. A menina tende a copiar a mãe, o menino tende a copiar o pai. E aí, quando tem uma família com mais de 2 filhos, eles também começam a copiar os irmãos mais velhos. Responsabilidades. Esses reflexos das mentes que os rodeiam. No livro Conteúdos Transcendentes, tem 2 textos que falam sobre a mente e as suas influências que ela irradia e que ela recebe do meio. Nesse livro, Pensamento e Vida, a todo momento Emmanuel nos lembra das mentes que irradiam e captam sons, imagens e ondas mentais. Tudo impregnado num grande emaranhado de acordo com a nossa sintonia, com a nossa afinidade e com os nossos interesses, podemos acrescentar. Que você vai aprender segundo os seus interesses. O interesse está ligado à nossa sintonia espiritual. Vigiemo-nos para que nos tornemos bons
condutores para a vida, bons condutores para as realizações da vida maior. Esses elementos básicos de conduta de uma criança são os reflexos da família. E a psicologia, muitas das vezes, acerta em cheio, observando a criança, sabe como estão os pais. Os pequeninos acham-se, deste modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola. Assim, como a argila frágil é viva ante as ideias do oleiro. As crianças vão estar sempre o quê? Ora estarão aprendendo com os pais, ora estarão aprendendo com os familiares em geral, ora estarão aprendendo com os professores. Esses moldes fisiopsíquicos, eles vão captando tanto a parte física, dos gestos, do jeito de falar, das ações, assim também eles vão captando o que ouvem, o que veem e o que eles observam, o que eles meditam e concluem daquilo que eles estão, aquele conjunto de dados, e mais as irradiações mentais que chegam até ele. É como uma bola de argila na mão do oleiro. Ele pega uma bola de argila. A partir do momento que ele vai usando todos os seus aparelhos, as suas técnicas, as suas habilidades, aquela argila pode se tornar um belo vaso, uma panela ou uma estátua. Uma grande obra de arte. Depende de como que o oleiro conduz as suas mãos naquela argila úmida, preparada para receber a forma mais adequada, segundo a vontade do oleiro. As crianças são como aquela bola de argila diante dos oleiros. Os oleiros. Sim, o pai, a mãe e os espíritos que ali convivem dentro daquele lar. Além dos mestres das escolas e o restante dos familiares que estarão próximos. É complexo. E lembremos que a nossa mente e nós, como espírito humano, somos muito frágeis. A grande maioria de nós somos muito frágeis. Não podemos, pois, esquecer, na Terra, que nossos filhos, não podemos, pois, esquecer que na Terra, nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retornam transitoriamente o convívio. É outro detalhe importante. Embora a gente receba aquele filho cheio de expectativas, no passado distante, nós temos uma série de condições a reparar, a edificar e a construir. Nós temos que polir os nossos sentimentos nas bases do amor. Lembra quando Jesus vai reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho com ele? Que se ele te entregar ao juiz, você vai ser condenado a pagar até o último centimo. As palavras lá estão diferentes. Mas o que ele quer dizer? Se você reconcilia com teu inimigo hoje, amanhã, quando ele estiver dentro do seu lar como filho, como irmão, como pai, como mãe, como primo, é muito mais fácil a convivência. Você já sedimentou valores. E até mesmo, se você tiver que conviver com outros espíritos do mesmo nível de evolução complexo que aqueles teu companheiro do passado que eram teu inimigo, você saberá conviver. Você terá aprendido a conviver com vibrações antagônicas. Embora no Evangelho diz que não dá para ter o mesmo sentimento que tem por um amigo, vai ter-se por inimigo do mesmo nível. Não vamos ter. Mas nós temos que aprender, pelo menos, a não odiar. Porque a partir do momento que a gente deixa de odiar, a gente já começa a construir um mundo de amor e de paz. E quando a gente recebe um grande amigo no lar, as coisas se modificam totalmente. O espírito mais adiantado, que às vezes a gente nunca conviveu com ele,
Mas ele, por ser mais adiantado, ele sabe conviver com todas as adversidades que tem dentro da casa. Certamente afinizando mais com aqueles que são mais ligados a eles afetivamente. Percebível isso? Claramente. Os espíritos que reencarnam hoje, na maioria deles muito bem preparados no mundo espiritual superior, ou mesmo em nosso lar, que é um plano espiritual superior. Antes, como que era? Pegava os espíritos lá no umbral, vinha um com 2 meses, um com 2 dias, outro com 2 semanas, outro com 2 meses, de recolhido do umbral. Outro com 2 anos, outro com 5, outro com 10, outro com 30. Esses que já passaram de 10 anos trabalhando, se instruindo no plano espiritual, ao regressarem, eles têm novo patamar de sintonia, de afinidade e de conhecimentos. Porque lá também se estuda, lá também se trabalha. As induções mentais, trabalhando com o bem, vai fortalecer as forças do bem quando retornarmos ao plano físico. Bacana, não é? Então vamos começar a trabalhar no bem, gente. Vamos começar a botar a mão na massa, fazer que nem que seja uma tarefa por semana, mas vamos fazer. Procure sua casa espírita, procure o que elas têm para te oferecer de trabalho, as regras para que você trabalhe e arregace as mangas e comece a trabalhar. Quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina necessitados, quantos nós mesmos, de provas e ensinamentos, no que tange ao trabalho de regeneração desejada. Então, nossos filhos, ao chegarem em casa, dentro da nossa casa, eles estão dentro de um processo de reajustamento, que, segundo os impositivos da lei divina, vai nos impor as necessidades necessárias ao processo de evoluir, de aperfeiçoar. E aí, se é prova, é mais ou menos mais fácil de passar, porque os meus esforços serão menos. Se é expiação, os meus esforços terão que ser muito grandes, e muitas das vezes a dor, tuk-tuk, bate a porta. E ao bater a porta, essa dor vai nos convidar a saber seguir em frente, evitando o eclipse da razão, aproveitando a piscada da televisão. Porque nos eclipses da razão, nós perdemos, às vezes, oportunidades maravilhosas de edificarmos um bem maior. Ou até mesmo, às vezes, as pessoas perdem até a reencarnação. Porque não sabe deparar-se com o inimigo, não sabe encontrar com o inimigo, não soube se preparar para enfrentar o inimigo, moralmente falando, eticamente falando, espiritualmente falando. Não é fisicamente se atritando, é ter a coragem de saber que eu tenho uma meta evolutiva. Eu, que sou um espírito reencarnado, sou necessitado de amar, perdoar, para melhor crescer para Deus. E dentro desse processo de crescimento que precisamos estabelecer, vamos edificar o bem ou vamos colher o sofrimento, de acordo com aquilo que nós nos predispomos a fazer. Portanto, saibamos fazer o bem, saibamos realizar o melhor, para que o melhor nos acompanhe. Excetuado aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular que eles investem na renovação do ambiente comum, todos eles, nós sofrem os reflexos, assimilando impressões estranhadamente perduráveis, que, às vezes, lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Então aqui sempre vai existir aqueles que transcendem ao marco comum dos patamares familiares. Eles crescem, eles saem daquele patamar de emaranhados de conflitos e crescem. Assim também como tem aqueles que saem daquele emaranhado de bênçãos e caem. Os dois lados é verdadeiro, nós estamos na Terra, um planeta de prova e expiação que entra na regeneração. Se nós soubermos aproveitar a oportunidade para fazer o bem, para fazer a caridade, para nos apaziguar com os demais, sermos pacificadores, bons mediadores de conflito, nós começamos a entrar no processo de regeneração e crescer. Mas se a gente ficar preso aos nossos conflitos internos, aos nossos chamados traumas, que não deixa de ser uma mesquinharia espiritual, aí a gente
fica amarrado, ou às vezes até cai, porque quem não avança fica para trás. Se todos subiram, praticamente você desceu. Então, esses reflexos que a gente absorve no nosso dia a dia, nós temos que ser inteligentes o suficiente para falar assim, por que eu estou aprendendo com isso? Eu não tenho que ficar guardando mágoa, eu não tenho que ficar guardando ressentimento, eu não tenho que ficar guardando sofrimento porque o outro está me fazendo sofrer. Eu tenho que crescer, me aperfeiçoar, porque é da misericórdia divina que eu tenho necessidade de crescer espiritualmente. Absorver a luz e buscar novo horizonte. Trabalhemos, pois, para que o nosso íntimo seja cada vez mais construtivo, cada vez mais elaborador de um mundo cheio de realizações. Às vezes, aqui a gente já viu, para evitarmos que aquelas marcas negativas da nossa infância, da nossa adolescência nos acompanhem para sempre, saibamos olhar para dentro de nós mesmos, ler o Evangelho e fazer uma reflexão: estou me tornando melhor? Será que eu sou uma pessoa melhor do que antes de comecei a ler esse livro? Esse livro está me ajudando a fortalecer meu espírito para a edificação do bem? É isso que nós precisamos, para não ficarmos amarrados em padecimentos sem nenhum fundamento lógico que nos vai levar a crescer. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos. Isso aqui é muito perigoso. Tem pai que fala assim: Deus me livre, se um dia minha filha falar que eu deixei de aproveitar esse tempo da meninice dela para estar aqui brincando com ela. Mas ele tinha que estudar para fazer um concurso. Eu falei: mas espera aí. Você tem que saber dividir o seu tempo. Ela tem que saber entender que tudo tem limites. E dentro de todos esses limites que tem, você tem o seu momento que precisa de estudar. Aquela dedicação que você está ali vai garantir o futuro dela melhor e dos outros irmãos que ela vai ter. Isso é questão de entendimento. E quem entende, cresce. Porque os nossos filhos não são enfeites do coração. Porque se nós tentarmos tratá-los assim, eles acabam caindo em funestos enganos. Porquanto, em se tornando infelizes para a luta redentora, quanto se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao refluxo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. Olha que coisa importante. Nós já falamos isso nos slides anteriores. Nós podemos sintonizar com o passado de comparsas ou de companheiros que nos prejudicaram, ou nós os prejudicamos, ou juntos prejudicamos outros. E aí, o Emmanuel nos lembra que se nós somos ineficientes na educação, para impô-los uma luta redentora consciente da responsabilidade, e a luta não é ter que passar fome, não é ter que passar privação, é saber que tem que sentar para estudar, tem que sentar para estudar. É saber que sem estudar você vai ter dificuldades de encontrar seu local no mercado de trabalho. É saber que se você não for ético, você vai se complicar espiritualmente. A partir do momento que façamos essas reflexões, nós começamos a crescer, induzir nossos filhos a crescer. Agora, se você fala, esse mundo está muito perdido, o mundo é dominado pelo mal, ele vai falar assim, então eu vou me sintonizar e alinhar com o mal para me dar bem. Naturalmente que ele vai pensar assim. Mas se você chegar e falar assim, esse mundo vai se tornar melhor porque é da vontade de Deus que todos vamos evoluir. Mas tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, por enquanto. Mas esse é passageiro, daqui a uns dias não existe mais. Compete-nos mentalizar o bem sempre, para a gente sair desses reflexos dominantes dos nossos comparsas do passado, para sintonizarmos com nossos amigos do futuro, os nossos amigos que existem em planos superiores, que nos induzem a acessar a superconsciência, para crescermos para Deus, para nos aprimorarmos como filho de Deus, para estarmos melhores e mais edificantes do sentimento de amor e de paz em nossos corações. Cada um de nós, onde quer que estejamos, somos o reflexo de nós mesmos. E sempre levaremos um pouco de tudo aquilo que já fomos.
usando essa frase de uma grande autoridade mundial do momento. Então, se nós somos o reflexo de tudo aquilo que nós já fomos no passado, desta vida e das vidas anteriores, o Espiritismo nos mostra, precisamos ter sabedoria para alimentar a nossa mente, as inteligências que recebemos como filhos, com as forças do bem, para que eles possam acessar a consciência superior, sintonizando com os amigos mais elevados, impulsionando para o progresso, para o futuro, para a redenção, para a edificação e a construção de um mundo melhor. Somos artífices da nossa imortalidade, nos assevera Emmanuel. E cada um de nós vamos buscar aquilo que estamos sintonizados. Saiamos do patamar da mesmice do dia a dia para galgarmos as luzes que nos iluminarão o caminho para o futuro redentor. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. A criança é aquele HD, ele usa aqui o vaso, né, para guardar as experiências diárias. Hoje nós temos o exemplo do HD. Aquela caixinha preta que você vai guardando coisa de 1 giga, 2 gigas, perdão, 1 tera, 2 teras. Antes, a gente tinha aqueles disquetezinhos que guardava no máximo 470K, se eu não estou enganado. Aí veio os pendrives, pendrive de 1 giga. Nossa, 2 gigas. Aí quando de repente 4, 8, 16, 32, 64, 256, 1 tera, 2 teras, 4 tera. Você tem noção de que se guarda ali dentro? É praticamente uma pilha de caixa de fitas de 1 metro de altura. Dependendo de 4 teras, você vai ter um quarto cheio de fita para guardar ali dentro, de vídeo. Olha a evolução tecnológica que nós tivemos. Assim, é a mente de uma criança absorvendo tantos conhecimentos, tanta tecnologia que nós temos no mundo de hoje. E aí vem a nossa responsabilidade frente a essas crianças. Competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossa demonstração, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acabamos comentando um pouco disso aqui antes. Que nós devemos ensinar o bem, devemos ensinar as crianças a pensarem que o mundo vai ser melhor. Por pior que esteja o momento, vai ter um dado momento que despertará de valores, que edificar-se-á valores, e novas determinações aparecem para que o mundo seja melhor. A justiça divina é implacável, ela é justa, misericordiosa, mas ela tem olhos bem abertos para todos os nossos atos. E ela não precisa de um vigia. Nós temos dentro de nós a centelha divina chamada consciência, que registra todos os fatos, como um mega HD condensado de informações, e num dado momento começa a liberar os flashes de memória. Repare o erro. Aproveite para crescer. Quantas informações maravilhosas. Quantas bênçãos tem nesse livro. Chico e Emmanuel, com as suas mãos e mentes super iluminadas, trazendo para a gente todo esse conteúdo para fortalecermos-nos espiritualmente e lembrarmos que nossos filhos não são enfeites, não são para flores de um jardim. Eles são vasos que precisam ser limpos, manter-se limpos, manterem purificados para receberem as informações necessárias ao processo evolutivo. Aí a doutrina espírita, como nos lembra Yakov, é como o cântaro da alma, aquele vaso repleto das melhores essências para alimentar o espírito. Na doutrina espírita, vamos encontrar todo o bálsamo que suaviza a nossa ferida, porque nos esclarece que tivemos um passado e que teremos um futuro. O nosso presente é fruto do passado e edificador do futuro.
e nós devemos saber construir um mundo melhor, de mais luz, de mais paz, de mais esperança. Não estamos aqui na Terra sozinhos. Estamos amparados por espíritos de luz, por espíritos que já aprenderam a perdoar, por espíritos que já aprenderam a amar. E querem que a gente entre no mesmo patamar de vibração, de amor, de sintonia, de alegria e de paz. Coloquemos esses valores para nós e para nossos filhos, para que eles tenham noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, e habituando desde cedo a disciplina e ao exercício do bem, com a nossa demonstração de que temos que fazer, que nós estamos lá fazendo. Nós estamos nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores. E no final, que tenhamos todos nós otimismo e esperança de um amanhã mais realizador. Acolhendo-a com amor, acolhendo essa criança com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é a urna preciosa a incorporar-nos os reflexos. Troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros de nossas próprias obras. Que poema lindo para nossos espíritos. E cada vez que a gente lê, parece que está lendo uma lição nova. Como é sublime poder ver todo esse mundo de luz que deslancha diante dos nossos olhos. Como é importante nós vermos esses espíritos cheios de alegria por estar absorvendo essas informações. Como é importante nós podemos compartilhar essas experiências com vocês. E que o Mestre Jesus possa estar sempre nos iluminando, para que a gente entenda que o coração da infância é uma pérola preciosa, que precisa ser bem polida. É um vaso delicado que precisa ser preenchido com as melhores essências. Porque ele carregará o troféu do nosso futuro. E nós iremos regozijar. Se soubermos colocar ali as melhores essências, os melhores perfumes, as melhores gemas das mais preciosas pedras. Mas as pedras espirituais que nenhum ferrugem consome. Nenhuma traça há de comer. Porque a consciência fortalecida pelo bem transbordará de paz, alegria e realizações edificantes para todos nós. E aqui herdaremos? Herdaremos um reino de segurança e paz para a nossa própria consciência, edificando a obra do Senhor por onde passarmos. Meus irmãos, sejamos os obreiros do bem, os obreiros das realizações superiores para nossas almas e para as almas que estão ao nosso lado, sejam como filhos, como primos, como amigos, como companheiros de jornada. Porque a luz que emana de nós, até mesmo os corações mais empedernidos se tocarão. Nossos inimigos se transformarão para o bem, para as realizações sublimes do amor infinito. Trabalhemos, meus irmãos. Trabalhemos o nosso íntimo, trabalhemos a nossa força interior, para que sejamos amanhã seres melhores do que somos hoje. Para que sejamos amanhã aqueles artífices do bem eterno. Que nenhuma das adversidades do caminho abalará nossas convicções e nossas realizações superiores. Senhor Jesus, abençoe nosso irmão Emmanuel, onde quer que ele esteja, e nosso irmão Chico Xavier e todos aqueles espíritos que trabalharam junto com ele para a edificação dessa pérola de luz para a nossa caminhada. Que eles possam, Senhor, receberem as bênçãos divinas, receberem as bênçãos do amor e da paz, porque todos nós precisamos edificar o amor que tantos nós precisamos edificar, a luz que nos fortalece. Senhor Jesus, abençoe nosso irmão Chico Xavier, o nosso irmão Emmanuel, onde é que eles estiverem, para que eles recebam vossas bênçãos de luz e de amor e todos aqueles espíritos que os ajudaram a trazer essa pérola de luz, que ilumina nossos caminhos e esclarece nossas consciências, de que somos os artífices da nossa própria imortalidade, que somos artífices das nossas realizações. Senhor Jesus, ilumine-nos e ampare-nos, para que saibamos realizar um amanhã, que saibamos construir essa paz
interna, baseada nas formas de ação no bem, no amor e na caridade. A caridade com amor, a caridade com dedicação, com responsabilidade. Para que o amanhã, para que o nosso amanhã seja repleto de realizações, para as grandes obras que o Mestre trará para nos abençoar, para nos fortalecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Chico. Obrigado, Emmanuel. Obrigado, Lívia Lentulus, por ser a mentora desses dois, que tantas bênçãos trouxe para nós. E que Jesus abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, para as grandes realizações do Espírito.